Na aula de hoje, você vai aprender a fazer a bolsa que é prima da bolsa primavera. Eu fiz umas modificações nela e eu acho que você vai gostar. Então, olha aqui. Prontinha! Olha que maravilhosa! As modificações que eu fiz nessa bolsa, para a bolsa primavera, foram esse pedaço do square aqui, que eu fiz só a metade, e a alça, eu fiz a alça no fio. Olha que maravilhosa. Não coloquei forro também, porque, gente, isso aqui é uma bolsa de praia. Então, olha isso, eu não preciso colocar fio. Não preciso colocar o forro. Olha que maravilhosa. Ai, amei. Bora pra aula, eu sei que você vai gostar muito. E lembrando, na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, clica lá e vem pra comunidade, vem fazer parte da comunidade. Tendo qualquer dúvida, me chama no WhatsApp que eu respondo pra você. E outra coisa, ative o sininho. Faça sua inscrição. Compartilhe com mais e mais e mais pessoas. Bora fazer essa bolsa rapidinho. Olha que linda. Oh. Os materiais que eu usei para fazer essa bolsa é o fio Poly Plus. Então, eu usei essas duas cores do fio. Usei duas cores. Eu usei esses dois rolos. Sobrou pouquinho. E a agulha. Só isso. Bora fazer essa bolsa maravilhosa. Ai, Val, mas que número de agulha você usou? O que foi isso? O que foi aquilo? Gente, na embalagem, fala pra gente. Vamos procurar aqui. Ó, na embalagem, eles falam pra gente usar... Não, mas gente, isso aqui é uma sugestão. Não precisa ser essa. É uma sugestão. Então, depende da sua atenção de ponto, depende de como você tá o dia, porque tem dia que a gente tá brava, tem dia que a gente tá mais calma. Depende muito. Então, eu usei a número 5. Nesse fio, 5 milímetros. Mas vai variando aí. Gente, não se agarre só a fazer nos 5 milímetros. Faça com fio náutico. Se você tiver só barbante, faça com barbante, não tem problema nenhum. Eu usei esse fio, você pode usar o seu também. O negócio é fazer, bora! Vamos começar esse square. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conjuntos de pontos, que dentro de cada conjunto desses são 5 pontos altos. E depois nós faremos a moldura. E dentro, então, desse círculo mágico, colocaremos 8 pontos baixos. O círculo, esse pontinho aqui a gente não conta, e vamos fazer 8 pontos baixos. Oito pontos. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nós fechamos. Puxar. E aqui você decide se você quer puxar muito, para esse círculo aqui ficar mais fechadinho, ficar aberto. Aí é você quem decide. Vamos subir. Introduz a agulha de trás para frente. Pego aquela laçadinha e vou puxar para trás. Círculo pronto. Bonitinho. Fica lindo, né? Esse é o círculo mágico. Vamos fazer a subida desse círculo mágico para completar essa flor. Como é que nós fazemos? Eu pego a laçadinha que eu puxei e vou fazer aqui um ponto alto.
Aqui eu já venho guardando esse ponto aqui pra gente arrematar ele. E vamos fazer 5 pontos altos. Então, esse aqui é meu primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aqui. Aqui nós vamos fechar. Introduzo aqui no primeiro ponto. Vou puxar essa laçada. Ajusto. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas. Pra quê? Pra eu separar um montinho desse dos outros que eu terei que fazer. Então, aqui, próximo, eu localizo onde está meu próximo ponto. Vou entrar e colocar mais 5 pontos altos. Dois, 3, 4, 5. Pronto. Esse aqui que a gente tá arrematando, eu tô escondendo ele aqui atrás, trabalhando e escondendo ele aqui atrás. Pronto. 5. Mais uma vez o fechamento. Eu entro na primeira correntinha aqui, vou tirar. Vendo aqui, a primeira correntinha. Então, eu vou entrar nela, vou pegar essa alcinha e puxo ela. Ajusto a linha e 2 correntinhas. Assim, eu vou fazer na volta toda. Pronto, chegamos aqui ao final, fizemos os 8 conjuntos, que aqui a gente chama de ponto pipoca. O que nós vamos fazer agora? Terminar, fazer esse término aqui. E eu vou fazer aqui, ó, atrás dessa primeira correntinha que eu fiz. Então, aqui eu vou puxar um baixíssimo e um ponto baixo. Pronto, terminei. Aqui, agora é cortar. E vamos fazer a moldura desse ponto aqui. Olha que lindo. Então, faremos a moldurinha. Lindo demais, né? Bora pra moldura. Dois. Seguro. Aqui eu vou passar uma laçada nesse, uma laçada nos dois e um ponto baixo, porque aqui eu estou fazendo um ponto alto, imitando um ponto alto. Uma corrente, 2 correntes. Aqui eu vou fazer 2 pontos altos. E eu já aproveito também para ir segurando e arrematando esse fio aqui, ó. Esse primeiro fio. Então, a gente vai tomando esse cuidado de ir segurando. Aqui é bem fácil. Então, aqui nós vamos fazer mais um ponto ao final que eu vou mostrar pra vocês. Mas aqui, por enquanto, é um ponto alto, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Um ponto alto aqui dentro desse ponto pipoca, que eu chamo de pipoca. Aqui nós vamos fazer um ponto. Aqui dentro, novamente, dessa divisão aqui, que são duas correntinhas, nós vamos colocar 2 pontos altos. Gente, esse fio é maravilhoso de trabalhar. Muito, muito bom. Fio da Fischer. Mais uma vez. E nós estamos caminhando para fazer mais uma voltinha. Então, aqui nós já vamos fazer essa voltinha, que serão, né, 2 pontos altos aqui dentro
2. E para dividir, para fazer a quininha, 2 correntinhas. Então, 2 correntinhas para fazer essa divisão. E agora, mais 2 pontos altos. Muito preocupada com esse pontinho. Puxar ele mais um pouco. Exatamente essa volta. Então, essa é a sequência. Não tem erro. Então, nós vamos fazer essa sequência em toda a volta, até chegar aqui. Aqui a gente arremata e tá pronto o square. Daí, para montar bolsas, clutches, enfim. São quantos vocês precisarem. Também vou ensinar aqui a fazer com 6 pontas. Esse aqui, por enquanto, serão com 4. Então, é só chegar e fazer até aqui. E está pronto o square. Olha como fica esses hexágonos da bolsa primavera. Então, o desenho dele é isso aqui. O esquema é desse jeitinho aqui. Tem o meio, eu tenho as laterais, que são esse de 4 pontas, esses hexágonos, 6 lados. E esse agora eu vou usar essa metadinha, porque eu vou fazer uma bolsa de praia. E eu quero usar a alça direto, eu vou fazer a alça direto no Poly Plus, que é o fio de poliéster. Vai ficar lindo! Vem comigo para vocês verem o final dessa peça. Amei! Olha a bolsa quase pronta. Ela está semi-pronta, né? Então, ela é a mesma estrutura. Bom, não a mesma estrutura, mas ela é bem parecida com a bolsa primavera. A única diferença foi aqui, ó. Essa parte onde eu colocaria uma alça, eu não vou colocar alça de madeira, nenhum tipo de alça. Vocês lembram? Aqui vinha uma alça. Nessa aqui eu preferi fazer direto, eu vou fazer a bolsa direto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu fiz a metade da florzinha. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 florzinhas aqui, certo? E aí, como é que eu vou fazer a metade? Eu vou fazer 6, somente 6. Então, aqui eu faço essa metadinha, de um lado e do outro lado. Olha, dentro dela, eu ainda não forrei. Essa daqui eu tô querendo forrar. Eu acho que eu vou forrar ela, então eu vou ver até o final. Qualquer coisa eu falo pra vocês. Mas é isso mesmo. Então, aqui no caso foram 11 hexágonos, 2 de 4 lados, que foi um quadrilátero, né? Aqui são 4 lados, quadrilátero. E aqui metade, tá bom? Metade que eu deixei com 2 pontas aqui, 2 quininhas, porque eu já comecei e terminei com uma quina. Então, aqui só ficou 2 pontas pra gente emendar. Então, só isso, não tem segredo nenhum. E aqui, eu fiz uma votação lá no meu Instagram e o que ganhou foi que eu deveria fazer a alça dessa bolsa azul. Até justifica, porque o branco ele suja muito, né? Apesar que aqui eu usei tanto dentro quanto fora, eu passei o impermeabilizante. Mas o impermeabilizante não é que a bolsa não vai sujar. Ela vai demorar a sujar um pouquinho. Se cair um vinho, se cair um refrigerante, se cair um suco aqui, você corre na água e lava, entendeu? Não tem problema nenhum. Porque essa bolsa aqui, ela pode ser lavada. Como ela não tem alça de madeira, ela vai poder ser lavada na máquina, na parte delicada, água fria. Então, vamos começar aqui. Onde que eu vou começar? Bem na quininha. Então, aqui o que eu vou fazer é somente pontos baixos. Só. Eu vou fazer a bolsa inteira aqui. Nós vamos fazer aqui pontos baixos. De um lado e de outro, para eu fazer uma base. Aqui, ó.
Vamos entrar em todos os pontos aqui. Vamos fazer a bolsa em volta todinha no ponto baixo. E aí, quando eu for dar a segunda volta, eu vou ver se eu vou entrar no centrado, se eu vou fazer o ponto baixo centrado ou se eu vou continuar fazendo somente ponto baixo. Mas aí, eu volto e vou explicar para vocês essa parte, tá bom? Essa aula aqui, ela é um complemento da aula passada, da bolsa primavera. Então, isso aqui é uma versão, né? Quem quiser fazer uma bolsa de praia sem a alça de madeira. Então, esse aqui é um complemento da aula. Então, aqui, ó. Então, é só pegar, fazer direto, todinho, ó. Sempre nós vamos entrar no ponto, um ponto, um ponto. Nenhum ponto vai ficar para trás, porque senão a bolsa encurva. Se você esquecer algum ponto para trás, a bolsa começa a fazer isso aqui. E não é isso que nós queremos. Aqui, ó, analisa bem aonde que eu vou pegar. Vou colocar uma aqui no meio dessa junção. Então, nós que já fazemos o crochê, essa parte aqui pra gente é fácil. Pra você que nunca pegou numa agulha, nunca fez um crochê, diminui a velocidade desse vídeo e vai vendo a aula devagarzinho pra você fazer. Eu tenho certeza que você vai dar conta de fazer. É muito simples, é muito simples. Se eu consigo fazer, você consegue fazer. Tudo na vida que a gente se propõe a fazer, a gente consegue. Tenta, tenta, tenta. Errou? Desmancha, faz de novo. Simples assim, tá? Então é isso, ó. Não tem segredo, tá bom? Nós vamos fazendo os pontos e quando eu chegar aqui, eu vou voltar, tá bom? Então continuamos aqui. Bom, já dei toda a volta com ponto baixo e aqui eu decidi fazer o ponto centrado. Olha aqui, eu decidi, acho que vai ficar mais bonito fazer com ponto centrado, dar a volta todinho no ponto centrado, fazer o que? Umas 3 ou 4 carreiras num ponto centrado. O que é o ponto centrado? Aliás, vamos subir a carreira aqui? Vamos subir essa carreira aqui. Chegamos aqui no ponto final. Deixa eu chegar mais perto. Aqui. Vamos subir essa carreira aqui. Então, como é que nós vamos fazer? Nesse buraquinho aqui que nós temos que entrar. Aqui. Então, eu vou entrar de trás pra frente. Vou pegar essa laçada aqui, dou um tempinho, e vou puxar ela pra trás. Tem hora que é tão fácil, mas tem hora que é tão difícil. Ops! De novo, a câmera saiu. Aqui. E vou puxar pra trás. Vou ajustar o ponto. Por quê? Vou enfiar aqui novamente. Acho que tem que diminuir mais um pouquinho essa argola aqui. E vou pegar novamente aqui, ó. Vou pegar aqui novamente. Vou laçar aqui. E vou buscar, ó. Fiquei com 2 argolinhas, tá vendo? Uma aqui e outra aqui. Então, essa argolinha, eu vou pegar ela aqui. Pronto. Dou a laçada. Meu primeiro ponto. Olha aqui, meu primeiro ponto centrado. E daqui pra frente, olha, sempre é pelo meio. Sempre pelo meio. Observando, olha aqui, ó, meio. Observando se ele tá saindo no meio aqui atrás. Porque pra ficar bonitinho, ele tem que sair aqui, ó, no meio. Tá vendo aqui? No meio, aqui e aqui, ó. Ele tem que sair bonitinho aqui. E é isso.
Vamos fazer, então, essa volta do ponto centrado. Devo fazer umas 3, vamos ver, 4, não sei. Como eu tô fazendo ela aqui a primeira vez, a alça assim, e estou fazendo ela junto com vocês, eu não tinha feito ela antes, pra eu saber direitinho, né, como é que eu ia fazer. Então, nós estamos fazendo juntas, olha que legal. Tô criando essa parte aqui junto com vocês. Então, nós vamos fazer isso. Toda a volta, em toda a bolsa. Nós vamos fazer toda essa volta aqui. Ops. Faremos toda essa volta aqui. E quando eu tiver na terceira carreira, eu volto aqui pra gente ver se a gente continua na terceira, ok? Bora continuar esse ponto maravilhoso. Pronto! Estamos aqui de volta. Olha o que eu fiz aqui. Subi 1, 2, 3, 4 carreiras. Uma primeira de base, fiz a base, aí subi 1, 2, 3, totalizando 4 carreiras. Quando eu cheguei aqui, o que eu fiz? Eu nem contei. Nem contei. O que eu fiz? Tá vendo o final desse hexágono aqui, ó? Desse hexágono? Então, nessa junção, eu parei aqui, ó. Eu comecei a subir a alça da bolsa nessa junção. Que aí fica certinho, tanto daqui quanto do outro lado. A mesma coisa, ó. Mesma coisa. Então, eu comecei e parei. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou começar a fazer a alça. Quando eu cheguei, eu vim com o ponto centrado. Quando eu cheguei nessa junção, eu fiz 50 correntinhas. Então, aqui tem 50 correntinhas. A minha alça terá essa largura. Se você quiser mais, ok. Se você quiser menos, também. Aqui dá pra você fazer uma bolsa de mão. Você diminui as correntinhas aqui, ó. Faz mais carreiras com o ponto centrado aqui, e a bolsa vai ficar com aquela alça daqui, ó, que sai daqui, sabe? Fica bonito também. Ó, é uma sugestão para fazer outra aula, hein? Mas essa aqui vai ser uma bolsa de praia. Então, é isso daqui. Vou fazer em toda a volta, chegando aqui, vou subir também os 50 pontos. E eu vou ver quantas carreiras eu vou fazer aqui. Não sei ainda não. Então, eu vou fazer e volto aqui pra contar pra vocês. Mas tá ficando linda, não é? Olha essa junção de cores. Gostei, ficou bom. Melhor que o branco, né, minha gente? Porque branco vai sujar muito. Mesmo que eu usei o impermeabilizante, mas o branco aqui na alça iria sujar muito. Aqui toda hora a gente abre e fecha. Vai ficar lindo. Me aguarda aí, vou voltar. Olha aqui, eu cheguei pra onde nós vamos fazer a alça. Deixa eu esconder essa aqui para vocês entenderem melhor o que eu vou falar. Chegamos aqui pra gente subir. Então, eu vou fazer um ponto centrado, normalzinho aqui. E eu vou começar agora a pegar o ponto centrado na corrente. Só que eu não vou vir fazer aqui. Eu vou fazer nessa corrente do lado do avesso. Tá vendo que esse lado aqui, ele tem todos esses pontos. Ele tem um gominho aqui, ó. Ele sempre tem um gominho. Deixa eu virar pra vocês entenderem, tá vendo aqui, ó? Então, eu vou pegar nesse gominho aqui de trás. É aqui que eu vou entrar. Então, quando a gente for fazer a alça, é aqui, olha, sempre aqui, de novo. O outro gominho, nós vamos pegar todo ele nesses gominhos aqui de trás. E vamos fazendo ponto baixo. Novamente, aqui, ó. Pronto. Aqui, eu tô usando uma agulha, uma 5. Eu tô usando um pouquinho além do que é necessário, porque eu não quero que o ponto fique muito justo. Então, a gente adequa na agulha, viu? É isso. Então, se você tá com a agulha um pouquinho menor, não precisa nem ficar puxando aqui, ó, que a agulha ela já consegue entrar. Aqui, porque a minha realmente é um pouquinho mais larga. Tá vendo? Olha.
Tanto que vai ficando lindo. Vou fazer até no final, jazinho eu volto. Olha o tanto que essa alça vai ficando linda quando a gente pega atrás. Olha que bonitinho, a corrente vai ficando aqui, ó. Muito linda, olha isso. Muito show. Vamos terminar aqui e já volto. Aqui, bem no finalzinho, voltei aqui pra vocês, pra gente fazer junto, ó. A última, tem mais uma aqui, ó. Mais uma pra gente entrar e terminar essa carreira da alça. Aqui nós estamos na alça, certo? Já fiz esse último ponto aqui. E agora nós vamos entrar no centrado aqui. Então, daqui eu já venho direto pro centrado. Pronto. Centrado. E aqui eu vou fazer toda a volta. Tá vendo? Olha como que fica. Olha como fica. Então, aqui, ó, finalzinho da alça e o começo dessa parte, que também faz parte da alça, né? Porém, aqui, nós fizemos assim, tá? Vamos colocar um pouquinho maior, mais aqui, tá vendo, ó? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma volta. Aqui só tem uma. Eu vou dar a segunda volta. Na segunda volta, eu vou ver se eu vou necessitar de uma terceira, mas eu creio que 2 aqui já vai ficar bom. Porém, vamos testar, tá bom? Vou continuar fazendo toda a volta, vou fazer essa parte da bolsa, que é essa outra aqui. Vou fazer assim, igualzinho essa, tá bom? E vou subir, já começar a subir a terceira. Terminando a terceira, eu volto com vocês pra gente ver se nós vamos acabar na terceira ou se faremos uma quarta carreira aqui. Combinado? Mas tá ficando linda, né, ó? Eu estou amando. E você também faz e me marca. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Entra no WhatsApp que está na descrição aqui desse vídeo aqui no YouTube, tá bom? Agora, nós vamos subir a alça. Essa alça aqui. Nós vamos fazer essa voltinha aqui. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vim com o ponto centrado e vou fazer mais esse ponto centrado, esse aqui, tá vendo? Que ele tá aqui. E vou pular esse e vou entrar nesse. Por que que eu vou pular esse daqui? Por quê? Porque eu quero que a alça faça isso aqui, ó. Pra ela não ficar pra baixo capenga. Eu quero que ela faça uma estruturinha pra cima. Então, esse ponto aqui eu não vou vou fazer esse próximo. Que ela vai dar essa voltinha. Vou mostrar pra vocês. Eu vim fazendo o ponto centrado certinho. Agora, essa alça aqui, se fosse assim, eu continuaria. Porém, como eu quero subir a alça, eu vou explicar pra você como é que eu vou fazer. Fiz o ponto centrado aqui, mais um ponto centrado, tá vendo? Mais um ponto centrado. Então, vamos fazer mais um ponto. E agora, o que que eu vou fazer? Eu quero fazer isso aqui com a alça, ó. Isso. Se eu quero subir assim, eu vou pular esse ponto, eu pulo esse, vou pular esse ponto e vou pegar no próximo. Então, pulei e vou fazer isso aqui, ó. Outro ponto centrado. E continuo toda a volta com o ponto centrado. Olha que ele já faz, ele já sobe. Tá vendo? Ele já faz o contorno da alça. E quando eu chegar aqui no final, é a mesma coisa. Aqui, nós chegamos no final da alça. Lembra que eu falei pra vocês? Eu vou pular o último ponto, que seria esse, e vou entrar aqui. Pulo esse e vou entrar nesse aqui. Um ponto baixo, centrado. Confiro se eu tô entrando no meio. Aqui dá uma puxadinha, tá? Pra não ficar frouxo.
e dar certinho pra essa conexão aqui dar certo, tá bom? Olha isso, tá vendo? Ele faz a voltinha, vamos esconder. Olha, ele faz a volta. Tanto que fica bonito? Então, fizemos daqui, começamos do mesmo jeito, pulando um ponto, e terminamos aqui. Vamos continuar toda a volta. Olha esse detalhe. Tudo no artesanato são detalhes. Os detalhes que valorizam a sua peça. Olha esse detalhe aqui. Tá vendo essa alça que a gente acabou de fazer? Só com ponto baixo. Ó, deixa eu pôr aqui. Ponto baixo e ponto baixo centrado. Tá vendo? E aí, eu decidi fazer o quê? Olha essa diferença. Ponto baixo alongado. Tá vendo? Olha aí. Eu achei assim mais bonito do que assim. Porém, você é quem decide. Então, nessa bolsa aqui, eu vou fazer a alça com esse ponto alongado. E vem comigo que eu vou te ensinar a fazer esse ponto alongado, se você quiser. Se não, a bolsa termina por aqui, a alça, e a gente só vai fazer o acabamento aqui, que no final do vídeo você vai estar vendo também. Então, aqui, como é que nós vamos fazer? Lembra que aqui a gente subiu, pulou um, vai ser do mesmo jeito. Laçada, vou pular esse ponto aqui e vou entrar nesse. E vou fazer o ponto... Opa, eu dei uma laçada. Não é laçada. Vamos lá, aqui. Esse aqui é um ponto baixo alongado. Esse aqui vai ser bom, que a gente vai treinando como que a gente tá fazendo. A gente tá esticando muito ou não o ponto, tá firmando muito, forçando muito, tá vendo? Olha que lindo. Solta, solta, nada. Crochê é delicadeza. Crochê não pode ser muito apertado, porque senão não vai ficar legal, não vai ficar bonito. Olha, tanto que ele vai ficando bonito, gente. Olha isso. Ah, eu prefiro assim. A bolsa fica uma elegância, acabamento, é tudo. Olha que lindo que vai ficando. E do mesmo jeito, quando a gente chegar ali, vamos pular um ponto também, quando a gente chegar aqui no finalzinho. Pula esse ponto aqui também, ó, pula esse aqui, nós vamos chegar aqui. Não vou fazer nesse, eu chego aqui e já pego nesse aqui. Não tem segredo. Então, vamos fazer toda essa volta aqui. Ai, tô apaixonada. Olha isso, olha a diferença. Então, olha isso aqui. Chegamos no final. Lembra que eu falei aqui, ó, não fazemos aqui. Nós vamos pular esses pontos aqui, que é um ponto, nós vamos pular. Terminei o ponto baixo alongado e vou entrar aqui, ó. Pulei aqui e vou entrar nesse próximo ponto baixo centrado. Puxa o fio aqui, pra ele ficar um pouquinho mais esticado nessa junção aqui. E pronto. Continuamos normal até terminar. Bom, aqui nós encerramos as duas alças. Então, nós terminamos com um ponto baixo alongado, as duas alças. Para eu terminar a bolsa aqui, eu decidi que eu vou fazer um ponto em toda, um baixíssimo aqui, ó, porque de acabamento, em toda a volta. Como é que eu vou subir para esse ponto? Vamos terminar aqui, não vou puxar tanto aqui. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto, pronto. Vou enfiar aqui, entre esses pontos de trás pra frente, vou puxar aqui, não puxo tanto, e vou colocar aqui a agulha, vou colocar o ponto e vou puxar esse fio que tava aqui, eu puxar ele pra frente. Pronto.
Agora, o que nós vamos fazer? Esse ponto correntinha, ó. Não puxa o fio, deixa deslizar. Dança com a agulha. Olha, de fora a fora. Vamos fazer essa volta inteira. Que o acabamento, eu acho que fica perfeito. Olha tanto que fica lindo. Olha isso. Olha a diferença. Olha a diferença de não ter como acabamento. Vamos fazer trabalhos com excelência. Não vamos esquecer isso. Aqui a mesma coisa. Eu vou vir aqui. Lembra que a gente pulou sempre? A gente pulamos um pontinho aqui. Vou pular esse ponto e já vou vir direto pra cá. Do mesmo jeito. Fazendo em toda a volta. Gente, isso aqui não tem segredo. Viu? Não tem segredo, ó. Vou pular um ponto aqui, pular um ponto lá, igualzinho. Se você quiser fazer esse ponto aqui também, pode ser feito. Esse ponto que a gente acabou de fazer aqui, ó, pode fazer aqui também. Mas, não sei, vamos ver no final, tá bom? Então, é isso aí. Mais um acabamento de excelência. Lembra que eu te falei? Técnica, muita técnica aqui, né, gente? Salva aí, hein? Olha o que eu resolvi fazer. Eu fiz o ponto correntinha aqui num lado da alça, certo? Porém, eu tô fazendo do outro lado também. Eu achei que fica mais bonita. Olha o acabamento. Olha aqui. Deixa eu chegar mais pertinho. Olha, com o ponto correntinha nos dois lados. Com o ponto correntinha somente de um lado. Então, você que decide. Quer fazer o ponto correntinha, quer fazer só de um lado, quer fazer dos dois lados. Eu preferi fazer assim, que fica parecendo uma corda mesmo. Ficou muito lindo. Eu gostei, eu prefiro assim. Então, vou terminar aqui. Inclusive, eu já coloquei até minha etiqueta. Eu coloquei a etiquetinha aqui que eu uso, que é maravilhosa. E quem quiser saber onde eu faço essa etiquetinha também, só me chamar lá no WhatsApp, que tá aqui na descrição do vídeo, que eu indico pra vocês, que eu falo pra vocês, tá bom? Ó, você não vê nada. Como é que se coloca? Também, se você quiser aprender a colocar, só me falar que eu ensino pra você, tá bom? Eu faço uma aula somente acerca disso pra colocar a etiqueta. Tá ficando linda, hein? Tô terminando. Falta só um pouquinho. Rapidão. E ela está pronta. Olha que maravilhosa. Eu fiquei apaixonada, gente. Olha isso, eu já coloquei a etiqueta. Que eu uso aquela transparente. Quem precisar, quem quiser, me chama no WhatsApp que eu indico quem é que faz pra gente aqui pro ateliê. Gente, olha isso, olha a alça dessa bolsa. Linda, 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 linda. Suspeita, né? Muito suspeita. E aqui dentro, olha, essa daqui ela tá sem forro, mas a gente pode colocar o forro nela, tá bom? Mas essa aqui eu fiz sem o forro. Vou tentar fazer o forro, e se eu conseguir, porque assim, eu não sou boa na máquina não, tá? Mas eu vou tentar. Eu vou tentar, e se eu conseguir eu trago pra vocês. Olha esse penduricalho, que gracinha. Pode usar com ou sem, só um nó. Linda, não é não? Faz a sua aí e me marca, que eu quero repostar. Aguardando vocês a fazerem a bolsa de vocês, tá bom? Quero muito repostar. Olha isso. De um lado e do outro. Igualzinho. Maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. É um prazer fazer aula para vocês. E o feedback de vocês é maravilhoso. Deixa seus comentários, eu leio todos, eu respondo. E qualquer dúvida, pode me chamar pelo WhatsApp. Eu estou aqui para ajudar você a crescer, ajudar você a crescer na área do artesanato, na área do crochê. Olha que lindeza! Faz
tira a foto e me marca. Eu também tenho o meu Instagram, Val Atelier. Também vou deixar aqui na descrição. Ah, e não se esqueça, deixe seu like, compartilha e faça sua inscrição. Eu vou deixar tudo aqui, ó. Não esquece. Um cheiro e muito obrigada por mais essa aula.